Ligar aqui, chefe? Só ligar. Ligou? Testando. Ligou o botão? Ligar. Quem sei para ligar? Sim. Boa noite, gente. Boa noite. Estão me ouvindo aí atrás? Isso. Cheguei cedo hoje. Embora o trânsito estava um inferno. Para se deslocar do Roçado até aqui, Pantanal, SP401, mas eu cheguei cedo. Sabe por que eu cheguei cedo hoje? Porque eu queria ter a oportunidade de olhar, na grande maioria que estou aqui presente hoje, na sua face, olho a olho, embora vocês não perceberam, mas eu procurei olhar cada um que aqui adentrou na noite de hoje. Por isso que eu fiquei, tentava um pouquinho, deslocava, olhava. Por que eu fiz isso? Porque eu queria entender e queria perguntar também, sem ter a resposta direta para mim, o que cada um veio fazer aqui nessa noite de hoje? O que fez cada um dos presentes a sair de onde estava para vir até aqui nessa noite? Reflita sobre isso. Nós andamos tão automático ultimamente que não é possível. Que só se pegou e já veio ser despedida. Alguma coisa fez com que cada um de nós aqui presente estivesse aqui na noite de hoje. Pense nisso. E eu desejo, do fundo do meu coração, que cada um de nós aqui presente, ao sair para aquela porta, para aquele espaço, possa levar no mínimo, o que veio buscar na noite de hoje. No mínimo. Seja o que for. Hoje, eu estava refletindo sobre 2 temas, e eu escolhendo, durante o dia, o que eu vou falar hoje à noite. E veio muito forte a questão da misericórdia hoje. E interessante, que se deslocando para cá junto com a minha irmã, que me acompanha na noite de hoje, ela nem sabia o tema que eu ia falar. E nós vínhamos falando muito sobre misericórdia, ela me falou muito sobre a questão da misericórdia. E o que é misericórdia? Porque tem palavras que, às vezes a gente vai abrir o Evangelho, principalmente aqueles que fazem o Evangelho no lar. Eu convido a todos, aqueles que não fazem ainda, procure aprender, procure executar, procure colocar em prática o Evangelho na sua casa. É um ponto de luz que se estabelece ali naquele horário, muito positivo na vida de cada um de nós. Apenas não ficar rico com isso, vai melhorar a minha vida? Vai melhorar muito a sua vida, mas a sua vida é espiritual. Porque melhorando a sua vida espiritual, a vida material vai se encaminhando, a vida física vai se encaminhando, tudo vai se encaminhando. E tem palavras que a gente vai abrir um livro, por exemplo, e a gente lê, e a gente na hora não tem um dicionário para traduzir aquela palavra, e a gente fica perdido no contexto daquela leitura, na realidade, né? E a palavra misericórdia, na realidade, ela tem um significado muito mais amplo, muito extenso. Misericórdia poderia ser compaixão, por exemplo, poderia ser piedade. A misericórdia pode ser também o perdão, a empatia, a indulgência, a benevolência. Com certeza a misericórdia representa para nós sentimentos que ainda nós estamos o quê? Muito distantes deles. Muito distante deles. Mas eu acredito que cada um de nós aqui presente se deslocou para estar aqui essa noite, nessa casa, talvez em busca de uma água fluidificada, talvez em busca de o passe, talvez em busca da sua religiosidade, talvez em busca de uma palavra que pudesse dar um direcionamento diferente na sua vida ao sair daqui. Esses sentimentos que eu mencionei com relação à misericórdia já começa a fazer morada em nossos corações, mesmo que ainda bem distantes, mas já começa a fazer morada em nossos corações. Uma doutrinária espírita, uma exposição espírita,
ela sempre tem o intuito de trazer alguns comentários sobre o tema, mas para que possamos despertar em nós o conhecimento e buscar cada vez mais se aprimorar naquilo que foi dito. A leitura inicial de João de Anjos nos convida a esse conhecimento, a aprimorar esse conhecimento, porque quando a gente não tem conhecimento, a gente se torna massa de manobra em todos os sentidos da nossa vida. Nós temos que ter discernimento. A doutrina espírita diz que nós temos que pensar, que refletir sobre ela, sobre tudo que nos envolve. Então nós temos que buscar esse conhecimento que nos liberta. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que tem como título Bem-aventurado os misericordiosos, ali o Allan Kardec ele vai dar uma ênfase muito grande no sentido da misericórdia, no sentido do perdão. Eu vou procurar estender um pouquinho mais essa misericórdia em outros sentidos também, nessa 1h30 que aqui estaremos, né? Calma, pessoal. Eu sei que vocês vieram buscar água, vocês vieram buscar o passe e estão vindo para casa, mas não esqueça de buscar o conhecimento. O conhecimento. Vivemos hoje tempos de muito difíceis. Tempos de muito difíceis. Tempos de muitas ignorâncias. Ignorância não se de briga, mas a ignorância do saber, do conhecer. Nós vivemos tempos hoje que parece que são aqueles tempos previstos por Jesus, mas que não é ainda. Que não é ainda. Já está difícil agora. Imagina quando chega para valer. Então nós precisamos estar preparados através do conhecimento. Então no Evangelho segundo o Espiritismo, convido a todos a ler na sua casa, quando tiver um tempo no final de semana, vai ser um feriado longo, né? Vai ser um feriado longo esse, né? Que possamos não ficar só no conforto material, mas também no conforto espiritual nesses momentos. Convido a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que fala da misericórdia voltado para o perdão. Perdão. Eu não vou me aprofundar no tema perdão, porque realmente o tempo não dá, aquele relógio não para de correr, e eu quero entrar em outros pormenores também com relação à misericórdia. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala para nós que nós devemos perdoar o quê? Incondicionalmente. Não é isso que estava escrito? Não é isso que o mestre nos ensinou? O que é perdoar incondicionalmente? É não colocar nenhuma condição. Será que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, aqueles que muitas vezes ainda nos permitimos machucar com as falas, com as atitudes daqueles que nos chegam? Será que nós temos já a capacidade de perdoar incondicionalmente? Será que nós já estamos nesse ponto de perdoar incondicionalmente? Será que nós já atingimos esse ponto de entender que aqueles sentimentos que ora nos chegam já não deveria fazer mais morada em nós? Então a gente começar a compreender que o outro que nos ofende é uma criatura que também está num processo de aprimoramento, num processo evolutivo, tão igual quanto eu, mas ele ainda parece que ainda está um pouquinho pé atrás ainda, um degrauzinho abaixo de mim. Será que eu me permito contaminar com aquilo? Ah, Pinheiro, eu Pinheiro, por exemplo, se eu falasse diferente, minha irmã está ali, puxaria minha orelha depois no carro. Eu tenho dificuldades ainda, gente. Eu tenho dificuldades ainda. Incrível, né? A gente estuda, compreende, sabe que tem que mudar, mas eu tenho dificuldades ainda. Eu tenho uma situação familiar que eu estou saindo do umbral denso. Começando a entrar num umbralzinho mais perto do nosso lar ali. A compreensão do que aconteceu comigo e um elemento da minha família. Mas por quê? Por que eu estou assim ainda? Porque em mim eu carrego o quê? O rancor, o ressentimento, a raiva, o ódio. Eu carrego esse inimigo ainda. Então algo que poderia ser amenizado por mim, se eu tivesse um pouquinho mais equilibrado, não acontece. Né? Não por causa do outro, mas eu mesmo me permito estar com esse sentimento. Então eu trouxe aqui as formas de perdão. Eu vou botar o óculos um pouquinho, porque depois eu não consigo mais ler sem óculos mais. Estou ficando seguindo, cara, não consigo mais ler sem óculos. As formas de perdão que nós de vez em quando a praticamos. Quer ver só? Nós enchemos a nossa boca muitas vezes para dizer, eu perdoo aquele meu irmão, mas eu perdoo. O perdão meu é um perdão de condenação.
Você já viu o perdão de condenação? O perdão de condenação é aquele perdão que consiste em perdoar o outro, mas eu não quero mais vê-lo nunca mais. Será que isso acontece conosco? Será que em algum momento, eu perdoei aquela pessoa da minha família, mas Jesus, eu não quero ver aquela criatura nunca mais na minha casa, nem perto de mim. Esse é o perdão que Jesus propõe, mas é o perdão que a gente pratica hoje no nosso dia a dia ainda, e não se dá conta. E aí tem outro perdão que nós, de vez em quando, praticamos também, o perdão do menosprezo. Vocês já viram o perdão do menosprezo? Eu acredito que vocês não façam isso, de maneira nenhuma. Mas é o perdão que diz assim, ó, eu perdoo aquele pobre coitado, ele é tão infeliz, eu perdoo aquele infeliz. Né? Aí nós temos o perdão rancor. Vocês já viram o perdão rancor? Que nós, de vez em quando, praticamos. Eu perdoo, mas não esqueço que ele me fez nunca mais. Gente, nós não vamos esquecer nunca mais o que o outro nos fez, gente. Até porque nós não vamos ficar, a não ser que nós temos mal de Parkinson, alguma coisa diferente, que nos afete a nossa memória. Esquecer não. Mas quando eu lembro daquilo e aquilo não faz mais morada em mim, eu já perdoei. Não gera nenhuma energia negativa em mim. Não gera mais nada. O perdão maldição. O perdão maldição é o melhor perdão que a gente pratica de vez em quando. Sabe, gente? É o perdão que a gente diz assim, eu perdoo porque eu sei que Deus vai castigá-lo, vai mandá-lo para o inferno quando chegar na frente dele. Tenho certeza disso. Deus é justo. Esse é o perdão maldição, gente. E para fechar, é isso aí. Chega desse perdão que eu fico até deprimido com esse tipo de coisa. Porque às vezes eu me pego fazendo esse tipo de coisa. E eu digo, não, peraí, pô. Então por que serve o conhecimento? Para libertar. E por que não liberta ainda? Porque eu não leio meus sentimentos ainda. Eu tenho que trabalhar esses sentimentos ainda todo dia, toda hora, todo instante. Mas a misericórdia, como eu disse, além do perdão que o Evangelho trabalha, a misericórdia é tolerância, é paciência, é compaixão, é empatia. E aonde, de que forma a misericórdia se apresenta na nossa frente, na nossa vida? De que forma? De que forma no dia de hoje, por exemplo, para cada um dos colegas aqui, a misericórdia apareceu na sua frente. Você teve a oportunidade de exercitar a misericórdia. E você muitas vezes não a exercita. Porque você não consegue percebê-la, você não consegue enxergá-la. Tem uma passagem de Jesus, eu vou seguir aquele relógio lá, tá? Tem uma passagem de Jesus, entre tantas passagens do Mestre, que nos traz um exemplo bem claro sobre a misericórdia no nosso dia a dia. Está na parábola do semeador. Não vou entrar aqui no mérito da parábola, porque nós ficaríamos aqui realmente mais de 2 horas para falar da parábola do semeador de uma forma bem clara, e ponto por ponto. Tem um ensinamento didático de cada pontinho que está ali, que você não imagina o que a gente pode tirar dali. Tá? Eu vou só na sintetizar ela. A gente sabe a palavra, né, gente? A gente sabe que descia um homem. Né? Porque você sabe o que era um homem? Porque a mulher não tinha valor nenhum. Valia menos com um cavalo, menos com um camelo. É por isso. É por isso que é narrado desse jeito. Né? A gente sabe que as mulheres tiveram um grande avanço, graças a Deus, aí na metade do século XX para cá e em diante. Né? Anos 60, anos 50, anos 60, anos 70, por aí. Incrível isso, né? Então, incrível isso. É o que é. Fazer o que? Faz parte da história. Então descia um homem da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó, uma cidade comercial, Jericó. Descia ele. E conta Jesus, que esse homem foi agredido por bandidos, foi muito machucado, né? Roubado, porque tinha, e deixaram ele caído ali. Essa é a história. Resumida, bem resumida. Descia de Jerusalém um sacerdote. É isso? E o sacerdote, o que ele viu? Ele viu o homem caído. E aí ele pensou, se ele estiver morto, eu não posso tocar nele. Porque se eu tocar nele, eu fico impuro. Certo? Está certo o que ele fez? Não, né? Porque mesmo que ele ficasse impuro, ele poderia ser purificado. Daria trabalho? Daria. Mas ele poderia ter feito. Será que nós, em alguns momentos, não somos o sacerdote também, não? Desceu o levita. Da mesma forma, o levita, ligado ao templo, tinha essa mesma condição. Ele não sabia se o homem estava vivo ou morto. Mas se estivesse morto, ele tocasse, também se tornaria impuro.
E por aí, ele não tocou. Foi seguir em frente. Ele preferiu olhar para onde? O seu umbigo. Preferiu olhar para o seu umbigo. Porque daria muito trabalho para ele se purificar. Vem então o samaritano. O samaritano desce, o samaritano não era herege, pessoal. Samaria era complicado, não vou entrar com detalhe aqui, mas perante o povo judeu era ralé da ralé. Desce o seu cavalo. Quando ele desce o seu cavalo é porque é uma pessoa que tinha posse. Porque não era qualquer um que tinha um cavalo naquela época. E vai até o caído, sem olhar, sem perguntar, sem nada, e vai socorrê-lo. Dá os primeiros cuidados nele, coloca ele na montaria e leva ele até uma hospedaria. E ali ele diz: cuida desse homem que na volta eu vou bancar o que. Essa parábola é contada porque um doutor da lei questiona Jesus: como eu vou entrar no reino dos céus? E Jesus então conta essa parábola. Conta na parábola, ele pergunta ao doutor da lei: quem te parece o mais próximo daquele que está caído? Quem te parece o mais próximo daquele que está caído? O doutor da lei diz, porque não ia falar jamais que era samaritano, mas jamais, ele diz que é aquele que agiu com misericórdia. Aquele que agiu com misericórdia. Vocês percebem uma coisa na parábola? Jesus não coloca nenhum tipo de rótulo num homem caído. Só diz que é um homem. Ele não diz se é um ladrão que estava ali caído. Ele não diz se é um cara rico ou um cara pobre. Ele não diz se era baixo ou alto. Ele não diz se era gordo ou magro. Ele não diz nada. Ele diz que era um homem caído. E alguém foi ao encontro desse homem caído. Quando o doutor da lei questiona quem seria o mais próximo, e Jesus coloca essa palavra para mostrar para ele que o mais próximo é aquele que o socorreu, ele deixa bem claro para nós, nos dias de hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, como nós ainda temos dificuldade de enxergar esse próximo. Será que eu teria coragem de parar? Eu sei daqui agora, lá perto do meu carro, na esquina, tem um cara caído. Eu teria coragem de chegar lá e bater? Precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Posso chamar uma ambulância? Fazer isso ou aquilo? Eu teria essa coragem? Eu teria coragem, por exemplo, de dirigir meu carro, ir para casa, ir na sinaleira, bater o sinal no meu vidro do meu carro. Eu teria coragem de baixar o vidro do carro e perguntar: o que eu posso te ajudar? Eu teria coragem, gente? Será que muitas vezes a gente não se comporta como o sacerdote ou mesmo como o levita? E várias situações que a vida nos coloca para a gente exercitar essa misericórdia, que é o que nos faz evoluir, porque nós estamos trabalhando com o nosso semelhante. A nossa relação com o Criador é uma relação de relacionamento. A nossa relação com o nosso semelhante, seja ele quem for, é uma relação de relacionamento. Mas para nós, muitas das vezes, o nosso próximo, quem é? Meu pai, minha mãe, meu amigo, um parente próximo. Mas aquele outro irmão que eu encontro na rua e passo por ele, porque é difícil, né? Porque a gente gosta de criar barreiras. A gente adora criar barreiras para poder evoluir. Mas não, é a gente que cria a barreira para poder evoluir. Quantas vezes, eu estou falando só de estranhos, né? Só que a pessoa que nós não está mais distante. Você quer ver uma coisa interessante? Como a providência divina nos coloca em situações todos os dias na questão de nós expressa a misericórdia, a compaixão, a bondade, a benevolência, a indulgência, e nós não aproveitamos. Não é aproveitar porque eu quero um lugar melhor no céu, mas aproveitar porque eu já me encontro numa condição de ajudar, de transformar, de mudar. Terminal urbano, terminal de ônibus. Eu acredito que a maioria aqui já tem oportunidade de vez em quando estar num terminal urbano, né? Seja aqui na região, ou lá no Titri, ou no centro, seja onde for. Você senta. Aí do teu lado você observa, muitas vezes, você vai ali olhando, uma pessoa que está literalmente caída. Caída figurativamente falando, né? Não está no chão caído. Mas você olha no semblante dessa pessoa e você vê que ela precisa de ajuda.
Ela precisa ser ouvida. Ela precisa de alguma coisa. Você sente isso. Você percebe isso. E por que você não ajuda? Por que você não faz algo? Porque a gente coloca a barreira. Mas será? Será que ela vai gostar? Será? Como é que ela vai enxergar isso? Será que ela vai ver isso? E aí nós deixamos de caminhar. Nós temos que agir. Nós não temos que ficar preocupados com o que vem de lá para cá. Nós temos que ficar preocupados com o que a gente faz daqui para lá. Eu gosto de trazer esse momento. Primeiro que eu falo demais, eu não consigo ver ninguém. Se tiver alguém chorando, se tiver alguém com uma cara grande, eu vou mesmo. Vou perguntar o que está acontecendo. Posso ajudar de alguma forma? Eu estava indo para casa, há uns 2, 3 anos atrás, de ônibus. E cheguei no terminal, 6h30 da tarde, embarquei no meu ônibus, fui para casa. E sentei, o ônibus estava cheio. E quando sentei, já tinha uma moça sentada. E eu percebi claramente que ela estava derrubada, caída. Igual aquele que levou a pancada lá. Só que a pancada dela era diferente. Era uma pancada emocional, era uma pancada de sentimentos. E eu pensei comigo, né, conversando comigo, a gente conversa consigo mesmo, né? O que eu vou fazer, Jesus? Porque se eu atravessar muita onda, pode ficar complicado. Né? Porque hoje em dia também, você não pode fazer nada em prol de alguma coisa, que já logo é uma festa também, né? Aí a voz que falava comigo, que poderia ser eu mesmo, dizia, conversa com ela. Conversa com ela. Eu disse, mas como? Como eu farei isso? Aí eu assim, tudo bem, que dia quente foi hoje, né? Uma pergunta normal. Não vai agredir ninguém. E ela assim, foi um dia quente, um dia muito difícil. Aí eu percebi que você está bem abatida. Foi o calor, foi alguma coisa a mais do que isso? Posso te ajudar de alguma forma? Vamos conversar um pouco? Temos tempo. Não dá para fazer isso, gente. Não é possível fazer isso. Eu fui agressivo, eu fui muito invasivo. Ela não me deu abertura. Você disse, não quero conversar sobre nada. Então é uma oportunidade que surgiu para de alguma forma eu exercitar essa misericórdia que aquele que ali estava. A misericórdia pode ser exercitada até na nossa casa. Quantas vezes na nossa casa, por exemplo, eu traduzindo da casa, porque a família é o que está mais próximo de nós, na realidade, né? Os mais próximos são a família. Você chega, aí você acorda, você vai até a cozinha, a esposa está preparando um café. Ainda bem que não está aqui, você está gravando? Olha, está gravando. Aí você chega carinhosamente e diz, bom dia. Aí ela já diz, bom dia, só sou para ti. Ela já diz isso. Bom dia, só sou para ti. Você vai quebrar uma briga? Bom, manda o juízo que não cumpre a briga. Com mulher nenhuma. Você fez isso da misericórdia? Oi, querido, tudo bem? Você não conseguiu dormir bem? Teve um problema de sonho? Teve um problema de sonho? Mesmo que ela relute, você tem como exercitar esse trabalho. Eu só estou dando um exemplo pequeno, porque são oportunidades que surgem no ambiente de trabalho, na tua casa, com teu amigo, com o cachorro, com quem tu quiser, gente. Há 2 semanas atrás, nós fomos no velório de um tio que tinha falecido. Olha, gente, se não, quero compartilhar com vocês isso, para vocês verem como misericórdia, como esse ato de misericórdia, esse ato de fazer o bem, ele aparece em cada momento da tua vida, inusitadamente. Houve sepultamento, o corpo foi sepultado, não foi cremado. Nós fomos até onde era o local. Meu pai estava comigo, e mais 2, 3 pessoas da minha família junto comigo. Meu pai assim, ele chama de Zé Carlos, né? Só ele chama de Zé Carlos. Se alguém chama de Zé Carlos, nem a mulher olha para trás. Vamos por aqui. Não era o caminho. Era um caminho totalmente fora da rota. Totalmente fora. Nós vamos voltar para o nosso caminho. Não, vamos por aqui, que eu quero passar no túmulo da tua mãe. Quero ver umas coisas que estão ali. Só vamos aí. Passamos ali. Desceu eu, meu pai e mais 2, 3 pessoas junto conosco. Desceu. Era meio-dia, há 2 semanas atrás, sobe um calor nas alturas. Descemos, caminhamos. Quando nós estávamos chegando quase perto do túmulo da minha mãe, eu escutei eu e eles escutaram, claro, um choro copioso.
Mas um choro, assim, uma pessoa desesperada. Nós olhamos, tem uma jovem numa casa de seus perto de 20 e poucos anos, 28, 29 talvez, não sei, mais ou menos nessa cidade, sentada naquele calor, debruçada na sepultura, chorava copiosamente. O primeiro impacto meu foi em direção a ela. Mas a barreira surgiu naquele momento. E eu segurei. Veja como as coisas acontecem. Uma das pessoas que estava conosco, imediatamente foi até essa pessoa. Nós aguardamos um pouco. Ela conversou com essa pessoa, deu um abraço. Continuamos a nossa caminhada, esperamos a pessoa que chega até nós, continuamos a nossa caminhada. Logo em seguida, a pessoa que estava lá saiu e passou por nós. Será que nós faríamos isso, cara? Gente, será que nós pararíamos? Alguém pararia e faria esse ato de ir até ali? Vejam, eu quero dizer assim, vejam como a misericórdia, como esses momentos acontecem em nossa vida e a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa. Alguma coisa. Porque o mais próximo, como Jesus falou, não tinha rosto, não tinha identidade. Poderia ser qualquer pessoa que aparece no nosso dia a dia. Tem misericórdia maior do que um filho ou uma filha acompanhar uma mãe ou um pai até o final da sua existência, ali do ladinho dele, mesmo que ele já não fale mais nada, mesmo que sua doença não permita mais nenhum tipo de contato, mesmo que dure 2 dias, 1 semana, 1 mês, 30 dias. Tem ato de misericórdia maior do que isso? Será que todos nós estamos capazes de fazer isso? Será que todos nós estamos capacitados a fazer isso? Pelo aquele semelhante que está ali, o pai, minha mãe. Então o ato de trabalhar a misericórdia no nosso dia a dia, de sermos misericordiosos, porque teremos a misericórdia. Sermos misericordiosos porque teremos a misericórdia. De quem? De Deus. O amparo no mundo espiritual. Nós temos que aproveitar cada momento da nossa existência e não ficar rolando o celular, rolando e se alimentando daquelas coisas ali que deixam nós bem loucão, bem doido. E aí ficamos brigando um com o outro em casa ainda, porque se um não concorda com aquilo, já fechou o tempo. Escutava hoje um comentário, o celular foi uma das melhores ferramentas que nós recebemos aí nesse novo mundo. Foi, com certeza, mas foi uma das piores. Uma das piores. Por quê? Porque nós não aprendemos a lidar com essa ferramenta chamada celular da forma que nós precisamos lidar. Nós nos contaminamos muito com ele. Muito. Ele não nos faz pensar. Ele nos guia. E aí é que é complicado. Ele nos guia. Então que possamos exercer essa misericórdia pregada pelo Cristo há 2000 anos atrás, tão presente nos nossos dias de hoje. Muitas vezes nós somos o sacerdote, muitas vezes nós somos o levita, e ainda em alguns momentos da nossa existência nós somos o samaritano. Em alguns momentos nós possamos ser mais o samaritano, que acolhe, que atende, sem olhar aquilo. Às vezes nós estamos na questão da rua, por exemplo, com aquele que não tem o rosto, que não tem identidade, que é o estranho que está mais próximo. Nós ainda somos muito preconceituosos ainda. Nós somos muito preconceituosos ainda. Aquele que bate a nossa porta, eu lembro de um fato de bater a nossa porta, porque a gente tem os nossos irmãos evangélicos, que eu tenho o maior respeito pelo trabalho que eles fazem, principalmente aqueles que saem no domingo à tarde, no domingo de manhã, um sol escaldante, batendo na porta de cada um de nós para levar a sua mensagem, e muitas vezes a gente não tem a coragem, a hombridade de abrir o portão, de ir lá atender eles, se escondendo dentro de casa ainda, e diz que não está em casa, diz que morreu lá dentro de casa. A gente diz que morre dentro de casa. Silêncio, dá um tempo aí, daqui a pouco eles vão embora. Que é isso? Nós temos a oportunidade de praticar a misericórdia ali. Mais uma vez, é tão difícil acolher aquele que, porque ele pode pensar um pouquinho diferente da minha forma de pensar, da minha religião.
Eu já canto, eu adoro receber eles. A pessoa vai dizer, claro, abre o portão, vai ter que ficar na sombra e nós vamos conversar. Mas você fala sobre espiritismo? Eu não. Porque não vai me compreender. E a ideia não é essa. A ideia não é um embate. A ideia é receber esse irmão que ali está. Ele vai trazer a mensagem dele, eu vou ouvir, vou filtrar, e o que for bom eu ponho na minha vida. Você acha que só a nossa é a melhor? Só a nossa é o top? Não é, né? Mas é o ato, é esse relacionamento com o meu próximo é que faz eu caminhar cada vez mais nessa evolução que eu tanto busco, que eu tanto acredito. É um contato com o outro semelhante. É esse contato com o outro semelhante é que faz nós crescermos e evoluirmos. É isso que faz crescer e evoluir. É esse contato. Que possamos aproveitar cada vez mais, que Deus nos oportunize sempre na nossa vida, em muitos momentos, o ato de sermos misericordiosos com o mais próximo, muitas vezes comigo mesmo. Muita paz, muita luz a todos vocês. E que leve para casa tudo aquilo que vocês vieram buscar. No mínimo,